Boa noite pessoal. Tudo bem? Na medida do possível, né? Eu também estou buscando me cuidar bastante e espero que vocês estejam tomando todos os cuidados possíveis para tentar evitar de passar por esse imenso problema que vem sendo essa pandemia, né? A gente tenta falar com palavras mais suaves, mas a gente não, procura, né, não falar com termos pesados, porque o clima já está muito pesado, né? Rotular ou botar algum tipo de termos mais pesados fica ainda mais difícil a situação. Daí que eu quero hoje, com essa live, estive pensando muito, refletindo, queria trazer para vocês algumas reflexões, suscitar algumas reflexões aqui nessa live. Daí o título ser esse que foi, né? Pandemia, lives, poesia. Porque eu pretendo abrir as discussões dentro desse campo. Eu quase transferi, cancelei. Eu tenho visto os noticiários da TV, como vocês têm visto, tenho lido bastante sobre na internet. Eu acho que a gente entrou, acho não, tenho certeza, a gente entrou num momento da pandemia sei lá, muito triste, um momento muito de luto mesmo. Então eu fiquei muito assim, relutante em pensando se eu deveria fazer a live ou não deveria fazer a live, porque estou muito triste, como todos vocês estão. Estou muito arrasado com tudo que está acontecendo. Eu não estava com clima para vir fazer a live, mas parei, pensei, falei, não, vou fazer a live sim. Eu acho que é interessante a gente abrir um diálogo, um debate de ideias, sabe? Vamos debater ideias, vamos dialogar, porque é melhor, assim, eu não gosto muito, assim, o meu estilo de fazer as coisas na vida, assim, eu não gosto de ser uma pessoa que dá vazão, assim, muito grande ao lado narcisista, sabe? Egóico. Então, eu prefiro muito mais, é muito mais gostoso dialogar do que eu ficar aqui, sabe? Não nada contra, mas embora eu seja um artista, a intenção da live não é ser exibicionista. Tá? Embora eu saiba que nós artistas precisamos exibir nossa arte, exibir nossas ideias, exibir, né? A gente está sempre se exibindo. Mas a minha proposta de live aqui com vocês tem sido sempre de dialogar. Nunca assim ser uma coisa egóica, narcisística, enfim. Eu quero dialogar com vocês e a gente trocar ideias. Então, assim, voltando ao que eu estava falando, eu quase que eu cancelei a live, porque realmente eu fiquei pensando sobre essas questões que têm aparecido aí no Facebook. Eu também não estava, sinceramente, depois de ver tudo que eu tenho visto na televisão, tudo que eu tenho visto na internet, hoje então, na timeline, oi Marcinha Barroca, tudo bem? Saudade de todos os amigos poetas. Eu também, muita saudade, Marcinha. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu estou num humor assim péssimo para hoje porque está sendo difícil manter a nossa calma, a nossa esperança, né? Mas eu sinto que a gente, ao longo da história humana, a gente conseguiu vencer assim, coisas terríveis, em momentos piores da ciência, em momentos acredito eu, piores, né? Muito menos avançados, e vencemos, né? De uma forma ou de outra, com um preço a pagar maior ou menor, enfim, guerras que a gente já enfrentou. Mas confesso a vocês que o meu espírito hoje está bem triste. Imagino de vocês também. A gente, quanto mais se informa, mais a gente fica horrorizado, menos vontade de sair de casa a gente tem, né? Vocês devem estar passando por isso. Tem que manter a calma para não entrar numa paranoia também, que é muito fácil a gente entrar. Eu, então, sou uma pessoa que às vezes tenho cismas, né? Como todo ser humano, é, sou cismático às vezes, fico me perguntando coisas e confuso, me agarro às minhas leituras. Mas o que eu quero aqui é dialogar com vocês sobre alguns temas que eu acho pertinentes. Aproveitar essa minha dúvida se eu vim aqui ou não fazer a live, ou se eu cancelava a live, pelo meu estado de espírito, ou se eu vim. Aí eu resolvi vir.
Na medida em que eu venho fazer essa live, penso eu, abrem-se dois questionamentos na minha cabeça, que tem sido uma constante, eu tenho percebido nas timelines e tudo, essa discussão. Até que ponto, gente, aí eu abro um ponto de interrogação que vocês me ajudem a pensar junto com vocês, até que ponto a gente faz uma live, até que ponto a gente, qual o tom que a gente tem que ter nesse tipo de live, porque eu já vi muita gente, não sei se com motivos ou sem motivos, mas julgando a live que é feita de alguns artistas. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas a Ivete foi muito feliz, muito alegre, muito isso, e recriminando a felicidade, a alegria. Então pergunto eu, até que ponto uma live tem que ser triste num momento tão triste como esse? Ou uma live tem que ser alegre, ou precisa ser alegre? Eu, na minha opinião modesta, né, pensando sobre o assunto, eu acho que o artista precisa ser verdadeiro para o seu público, sempre honesto com o seu público, se abrir com o seu público. Eu acho que tem que surgir um grau de confiança entre os artistas e o seu público. Daí eu não me furto a emitir opiniões. Alguns artistas não gostam de dar opiniões políticas, são alguns, não todos, não gostam de dar opiniões políticas, né? Preferem se ocultar desse debate. Eu não quero julgar quem se oculta, tenho minha opinião sobre quem se oculta, mas não quero vir aqui trazer isso à baila, porque eu acho que é um outro tipo de debate que não cabe aqui nesse momento a gente entrar, se é omissão, se não é omissão, se precisa se posicionar ou não. Para mim, eu não quero entrar nesse assunto, mas eu acho que o artista tem que ser verdadeiro, o artista tem que ter, assim, muita sinceridade naquilo que faz, na sua obra, na sua arte. Eu acredito nisso, né? É a minha profissão de fé. Então eu fiquei pensativo, será que eu vou fazer essa live? Como é que eu faço essa live? Então eu estou vindo com o peito aberto, com a minha verdade e a minha sinceridade. Eu fiquei muito confuso se eu vim ou não fazer a live num momento que, na minha opinião, é um momento super difícil. A gente já tinha como prever isso lá atrás, que maio seria um mês realmente que a gente enfrentaria um drama imenso. Junho, então, acho que também. Acho que é mesmo o pico da curva, né? Ainda mais com todas essas confusões que apareceram no Brasil, de gente querendo que acabe o confinamento, porque é o lado econômico, tem que se salvar, tarará, pam, pam, e esse discurso que confundiu mais do que ajudou, que fez, que dividiu mais ainda as pessoas, que já tem um grau de polarização muito grande no Brasil, ainda polarizando, fazendo distúrbio, e esse distúrbio é aproveitado pela política, né? A gente sabe disso. Quanto mais confusão, mais o fascismo gosta, mais o fascismo deixa as pessoas inseguras, temerosas, medrosas, e quanto mais medo, mais se agarra ao grande pai, né? Ao grande líder. Isso é típico do autoritarismo, do fascismo. Mas até que ponto, volto eu à questão, até que ponto nós temos que censurar ou julgar algum artista por fazer uma live muito, muito feliz, muito alegre? Quer dizer, isso é sinal de que é um delírio do artista, é um deslumbre, é um passar por cima do que está acontecendo, uma falta de sintonia com o seu tempo, com o que está acontecendo. Tem algumas pessoas que eu percebo, quando recriminaram a Ivete Sangalo, elas deixaram ali nas entrelinhas ou da ironia ou da recriminação mesmo direta, eles deixaram assim muito a perceber que havia ali um alheamento da realidade, sabe? Ela está se deixando alheia, ela está com a vida maravilhosa, está lá com a vida dela, né, de pijama e tudo mais. Então houve uma chuva de críticas. E aí que eu paro para pensar até que ponto também uma live precisa ser dramática, precisa ser chorosa. Eu acho que a live precisa ser humana, né? Acima de tudo. A gente tem momentos de felicidade, a gente tem momentos de dor. Eu acho que o artista precisa ser verdadeiro, na minha opinião particular. O artista precisa ser verdadeiro. E por que também não fazer uma live para cima, tentando jogar as pessoas? Porque nesse momento, gente, eu conheço pessoas que têm depressão, que sofrem de depressão,
e que estão... Imagina a gente, né? Que eu, pelo menos, tive depressão mais na fase assim de adolescente. Não aquela depressão profunda, mas um grau bem baixo de depressão. Mas tive depressão, fiquei dias trancado no quarto por escrevendo e por opção própria, né, minha, por estar muito deprimido. Eu era muito... vira e mexe eu ficava muito confuso. É típico, né, também dessa idade, né? A gente está muito inseguro do mundo e das responsabilidades que estão surgindo enquanto a gente quase adulto, né? Então foi uma fase muito difícil para mim. Então eu imagino as pessoas que estão fragilizadas emocionalmente ou psicologicamente, e já vinham fragilizadas, que já vinham às vezes fazendo uso de medicamentos. Eu imagino agora, nesse momento, que para a gente está difícil manter a segurança, manter a esperança, manter tudo. Fica realmente difícil assistir uma live que seja... Eu estou tentando compreender, né, o lado dessas pessoas. Será que então a gente precisa fazer uma live dramática, mais... ou não fazer live nenhuma? Chega de live, acabou a live, é melhor não fazer live, não dialogar com vocês. Um artista que canta precisa cantar. E muitas vezes o artista, ele canta músicas alegres, ele vai cantar... O repertório do artista não tem música triste. Então como fazer uma live sem ser cantando música alegre? Entendeu? É uma coisa difícil, complicada, né? Um julgamento complicado. E eu vejo que as pessoas realmente enveredaram por esse caminho, né? Pensar só que a live realmente precisa estar de acordo com o que a gente está passando, que não está sendo fácil, né, gente? Não está sendo fácil. Tanto eu como vocês estamos todos abalados. Eu acho que só uma pessoa... Algumas pessoas não estão, né? Pelo menos eu percebo que na política brasileira eles estão muito preocupados em poder, em dinheiro, em interesses particulares, e não estão nem aí, não tem grau de empatia com as pessoas, né? Mas eu acho que se você tem um grau de empatia com as pessoas, realmente você vê aquelas cenas de Manaus, aquele empilhar de caixões e aquelas cenas todas que nós estamos vendo, realmente é duro, é muito duro o que está acontecendo. Então, muita gente, eu acredito até que muitos suicídios estão acontecendo, infelizmente. A gente não está tendo notícia, eu pelo menos não li nada sobre. Não fiquei sabendo, mas conheço algumas pessoas no meu Facebook que são pessoas deprimidas, bastante deprimidas, num grau muito alto de depressão. Então eu fico preocupado e fico assim... Aí eu pergunto a vocês... Até que ponto a gente tem que fazer uma live, a gente não tem que fazer uma live, até que ponto a live, que direcionamento dá numa live? Ser feliz na live, alegre? A Ivete Sangalo estava cantando as músicas do repertório dela, né? As pessoas criticaram o excesso de alegria, sei lá, num momento que não teria propósito ter aquela alegria toda. Enfim, é um questionamento que eu abro para vocês, né? Deixa eu ler um pouco as mensagens de vocês, que é bom a gente interagir, a gente quer dialogar, né? Na verdade, a live que eu gosto de fazer é a live do diálogo. Márcia Barroca, não cancela não. Cancela não. Poxa, Marcinha, obrigado. Eu tô com muita saudade lá da UBE, do contato com os poetas. Tá sendo muito difícil, né, a gente viver. Porque o bacana, eu tava até conversando com um amigo hoje no WhatsApp, e tava falando com ele, poxa, a gente lá naquela época, pelo menos a gente, naqueles momentos da poesia, eu lembro que muitas vezes eu chegava no Pânico também com a moral baixíssima. Em determinados dias eu chegava, sabe, pensava assim, vou ter que fazer o pólen. Nossa, mãe, triste pra caramba, indo ter que fazer o pólen com a cabeça super triste, um monte de acontecimentos e problemas na minha vida eu tinha que ir. Mas era bater lá, fazer o pólen e o meu espírito se elevava. Eu saía de lá com uma energia tão grande do contato com os amigos, dos abraços, dos beijos, das trocas afetivas. Eu saía numa energia tão grande que eu saía de lá energizado. E é essa coisa que a gente percebe que em muitos saraus acontece, da gente não querer ir embora, da gente se fechar ali naquele recinto fechado
e acontecer um outro tipo de mundo, como se o mundo lá fora não existisse mais. Essa sensação de que o mundo não existe mais lá fora cansa de acontecer nos nossos eventos, sabe? Que a gente está ali trocando informações, afetos, enfim. Então, realmente, Márcia, respondendo, eu estava muito ruim para vir para cá fazer essa live, mas me arrastei que nem eu me arrastava no pólen e falei, não, preciso fazer. Porque eu já tive amigos, atores que me disseram, olha, meu pai morreu, eu fui fazer a peça. O que eu podia fazer? E a pessoa chega com um espírito baixo, né, com uma energia baixa, o contato com o público, o contato com as pessoas levanta. Daí que eu acho que, entrando naquilo que eu estava perguntando a todos vocês, eu acho que é importante, não sei se fazer uma live super feliz nesse momento, mas fazer a live, trocar esperança, trocar energia, falar poesia, sabe? Eu acho que tem que haver um tempero aí, não sei até que ponto esse tempero, pelo menos é o que eu percebo, que a gente vindo conversar com as pessoas, o nosso espírito anima, melhora. Mas se a live, de repente, começar a falar muita coisa trágica, triste, que a gente já tem o jornal da televisão, o noticiário, a internet, para estar sempre tomando choque de realidade, né? Então, se a live for também para dar choque de realidade, eu acho que não é bacana. Eu acho que a live tem que ter a magia, rebuscar o humano, rebuscar o onírico, rebuscar o poético. Só acho que, de repente, talvez, não sei, no caso dela, a gente não pode julgar o outro, sabe? É difícil julgar o outro. A gente sempre cai nessa coisa de julgar. E as pessoas, muita gente tacou pedras, muita gente elogiou também a Ivete, jogou muita gente para cima, deu ânimo, muita gente dançando. Eu vi vídeo de senhoras dançando ao som da Ivete. Eu acho que isso é importante para a moral da tropa, vamos chamar assim, não ir lá para 0 graus, né? Ou abaixo de 0 também. Né? Eu acho que precisa haver um pouco de saída da realidade. Né? Embora a gente saiba muito bem, nós somos adultos, que não dá para sair da realidade. Né? A gente está sempre voltando à realidade. Mas eu acho importante a live tentar animar também. Tânia Zaguri. É Zaguri ou Zaguri? Eu acho que é Zaguri. Qualquer coisa você me desculpa aí a pronúncia se estiver errada, Tânia. Não há regras, diz a Tânia. Penso que devemos ser verdadeiros sempre. Eu também concordo. É o que eu estava falando no início do vídeo. Sempre verdadeiros. Por isso até o que eu estou contando o que aconteceu comigo para vocês. Márcia Barroca. Falar de doenças aumenta a depressão. Verdade. Ficar, sabe, choque de realidade em cima de choque de realidade. A gente já está por dentro, né, dessa realidade. Nós estamos conscientizados da coisa. Estamos bem conscientizados. Quem está se informando, né? É quem tem possibilidade de se informar também. Porque tem muita gente que não tem... É num grau de pobreza tão grande que não tem nem sequer um celular, não tem acesso à internet. A gente vive num mundo, vamos dizer assim, até que tem que levantar as mãos para o céu, né? Que ainda tem internet, que ainda tem ferramentas, mas tem gente que nem internet tem. Noélia Ribeiro, Ivete fez entretenimento. Legal, isso mesmo, Noélia, entretenimento, sim. Márcia Barroca, os artistas devem levantar o astral dos fãs. A Ivete está certa, acho que sim. E não tinha como ser diferente, né? Noélia Ribeiro, tem live literária, triste, de entretenimento. Cabe a pessoa escolher. Concordo, Noélia, concordo. Noélia Ribeiro, boa noite, meu bem. Não vai não. Se boa noite é de despedida, não vai não. Acompanha aí a gente que eu vou falar também poema daqui a pouquinho. E Noélia Ribeiro falou também sim. Bom, então, eu acho que a gente já conversou sobre essa questão se a live, como a live, por que a live, para que live. Eu acho que isso já, cada um, e vocês responderam de uma forma muito interessante. Eu acho que também a gente levou para uma discussão bem bacana. Por um lado, né, bem bacana. Então deixa eu ver o que eu leio para vocês, para a gente falar de poesia também. Paraná. Eu queria tanto ler uns poemas novos para vocês, mas eles não estão registrados. São poemas assim sobre essas marchas fascistas, sabe? Tenho pensado muito sobre isso.
Tem um poema sobre a questão do enquadramento, das pessoas quererem enquadrar a gente numa situação que seja uniforme, que nos uniformize, né? E é muito estranho essa coisa do fascismo, né? De querer que todo mundo tenha a mesma religião, todo mundo tenha o mesmo... Somos tão diferentes, seres humanos, né? Reagimos de formas tão diferentes, com ideias tão diferentes, com livros poéticos tão diferentes. Mas só que eu não posso ler. Olha que coisa, hein? Vai ficar pro livro. Já vai entrar no livro novo. Mas teve gente que... É engraçado isso. Teve gente que disse que eu senti que também, quando eu postei que estava escrevendo pra caramba, estava fazendo poemas novos, teve gente que tem sempre a censura, né? Tem sempre o pessoal da patrulha, né? Patrulha da alegria, da alegria dos outros. E eu não estava alegre, eu estava escrevendo poemas filosóficos que refletissem sobre a questão do isolamento e tudo, e as pessoas me interpretaram, engraçado, alguns, né? Poucas pessoas me interpretaram como... Eu senti que havia ali uma crítica dizendo... eu, por exemplo, não consegui escrever nada, eu não estou desde que e tal, e aí houve ali uma crítica velada, não sei, ou então estou entendendo até de forma maldosa, me desculpe quem de certa forma escreveu esse tipo de comentário, mas não sei, cada um reage de uma forma, né? E eu estou procurando escrever, eu quando era adolescente, que eu estava nos meus bodes lá, que eu já falei no início do vídeo, eu estava mal, eu escrevia. Quando eu estou bem, eu escrevo. Quando eu estou mais ou menos, eu escrevo. Escrevo. O escritor é assim, né? E num momento de tristeza como esse, eu lembro muito do Saussure, né, de Ferdinand Saussure, o pai da linguística, quando ele vai dizer que a gente, eu até falei isso no outro vídeo, que a gente organiza na nossa cabeça, dá organização ao que a gente quer pensar, né? O pensamento é um encadeamento de ideias, é um encadeamento de frases na nossa cabeça, né? De imagens, de frases e imagens, que procuram dar sentido ao mundo que a gente vive, que é caótico, né? E então escrever é uma necessidade humana, é uma necessidade de pôr para fora a tristeza, é uma necessidade de escrever, é uma necessidade de ser feliz escrevendo, de pôr para fora uma alegria, de um amor vivido, de uma paixão que você está vivendo. Por que não escrever sobre a sua paixão, sobre as coisas que estão dentro de você? Claro que quando a gente estuda muito a fundo literatura, procura fazer oficinas e se especializar e melhorar cada vez mais como escritor, a gente percebe que tudo bem que a gente possa falar do nosso umbigo, mas a gente sempre vai buscar falar do nosso umbigo de uma forma universal, que encaixe na realidade também do outro. E quando eu falo da minha tristeza, eu tenho certeza que eu estou falando da tristeza do outro também. E ele vai conseguir me atingir, as nossas almas vão se conectar através dos nossos textos, né? Por isso que é tão gostoso o sarau, por isso que algumas pessoas falam mal do sarau. Já vi muita gente falar mal e depois fazer sarau. Falou mal, mas depois fez. E aí a gente cai naquela interpretação, infelizmente, que é óbvia, né? A pessoa está com inveja, né? Falou pra gente que o sarau não presta, que o sarau é uma fórmula falida. Enfim, já escutei coisas horrorosas. Mas tem coisas que no sarau me incomodam também, mas no total é muito bom. É uma experiência muito boa. E durante o sarau a gente irmana as almas, né? A gente fala dos nossos textos, fala os nossos textos, e tem pessoas que se tocam com os nossos textos, a arte aperta botões, né, nas outras almas, que a minha alma sente através do meu texto, está ali presente, que a minha alma pensa, que a minha alma sente, toca o outro, se identifica, e a gente cria elos de amigos, né? Quantas pessoas eu me identifico nesse meio, quantas eu não me identifico, quantos textos me atingem, quantos textos não me atingem. O sarau é para isso, né? É para treinar essa tolerância, para treinar a democracia, para treinar a escuta, o ouvir o outro, embora a gente perceba muitas das vezes, muitos saraus estimulem muito o lado egóico, né? Não vou dizer que o Pólen nunca trabalhou o lado egóico, pelo contrário, né? A gente teve prêmio Pólen, teve isso, aquilo, a gente fez esses exercícios todos
de diálogo, de identificação. Eu encaro o sarau como um exercício humano, né? Mas é gostoso, muito gostoso, é uma experiência importante o sarau. Porque é ali que as pessoas se encontram, debatem, se gostam, se conhecem. Algumas pessoas começam namoros através do sarau. Então, sarau são encontros importantes de troca de pensamento. Por isso é importante a gente ter saraus muito... O pólen sempre foi na minha cabeça um sarau para ser diversificadíssimo. Para ter, sim, a criança, o jovem, o adolescente, o senhor de idade, todos ali irmanados e se respeitando as diferenças, porque as diferenças são construtivas, as diferenças são enriquecedoras. Eu me construo a partir do que eu aprendo. Tem o Joilson Pinheiro, que é uma pessoa que eu admiro, um cara guerreiro, um cara que faz saraus em favelas e leva cultura, informação, esclarecimento para as pessoas na favela. Ele já recebeu o troféu Pólen, ele já recebeu a placa do Poesia Simplesmente com todo o merecimento. E ter contato com o Joilson é muito importante para eu saber a realidade, buscar essa realidade, interagir com essa realidade. É muito importante o sarau, é muito importante. Então, deixa eu ler aqui o que vocês estão postando também. Boa noite, Mourão. Boa noite, Vitor. Tudo bem com você, Vitor? Eu estava falando justamente o que você estava postando. Eu estava vendo você postar sobre o momento de luto que nós estamos vivendo e realmente está difícil. Eu nem ia vir para cá fazer essa live porque realmente estou muito triste com tudo que está acontecendo, mas dialogar com vocês me dá vida, né? Espero que eu possa estar levando vida para vocês também de alguma forma, um pedaço da minha vida, trocando vida com vocês, né? Então a live é importante, sim. Márcia Barroca, não estou escrevendo porque virei uma dona de casa perfeita. Lavo, passo, cozinho, sem tempo mais para nada. Eu também passei roupa no outro dia, também lavei roupa. Estou ajudando a minha mãe ao máximo, né? A gente hoje em dia, se os dois sujam, os dois têm que lavar, né? Se os dois amarrotam, os dois têm que passar, né? Eu penso dessa forma. Eu acho que homens e mulheres têm que pegar a mão na massa mesmo, para não ficar pesado para ninguém, né? Nem para minha mãe, que já tem uma idade avançada, nem para mim. Noélia, já eu volto. Beleza, Noélia? Volta sim. Flávia Pucci, assistindo. Seja bem-vinda, Flávia. Márcia Barroca, comecei no pólen, com certeza, no pólen. E o pólen da pedra, né? Pólen da pedra, lá quando a gente estava na pedra lá. Que era muito legal. Aliás, essa experiência do sarau de rua é uma experiência muito interessante, né? Muito interessante. Porque você congrega mais quem está passando e traz pessoas diferentes para dentro da roda do sarau, embora as pessoas até fiquem, assim, às vezes meio que afastadas, tímidas de chegar perto, mas ficam olhando de longe. É muito legal o sarau de rua para instigar o público, né? A participar, a falar também, a nos interromper. E como é interessante o sarau de rua, eu sinto falta do pólen não ser na rua, sabe? É uma outra experiência de prática de sarau, o sarau de rua. Sadi Bianchim, querido, tá online também, tá assistindo. Sadi, tá se cuidando, né? Vê lá, hein? Eu tô me cuidando, Marcela tá se cuidando também, né? Maria Cecília Costa Junqueira, sarau é vida, criação, cultura, encontro. Frequentei no ano passado e foi muito importante para mim. Verdade, e foi uma participação muito importante, foi uma presença muito calorosa a sua presença, você deu muito apoio ao pólen, eu sou muito, muito grato, Cecília, por todas as participações, inserções, sugestões que você me deu em off, para como fazer o pólen, como é que o pólen poderia se desenvolver, foi muito legal a troca da gente, e você participar do pólen foi uma coisa muito gostosa, assim como você participou da UBE também, e foi muito legal as tuas idas na UBE. Então o sarau realmente é uma experiência importante de trocas, muitas trocas. Eu já cheguei, como eu estava falando, com a bateria arriadíssima para apresentar o pólen, não querendo até ir ao pólen,
mas chegando lá eu virei outro. Me energizei, a energia foi muito positiva e a troca humana é muito, muito calorosa, né? Deixa eu ler um poema então. Conversar e não ler poema não dá, né? Mas eu quero ler um poema legal, interessante, engraçado, de repente. Não quero ler poema triste, né? Não dá pra ler poema triste. Não quero ler poema triste. Hoje não quero poema triste, embora a gente, sabe, não tá fácil, volto a dizer, mas não quero ler poema triste, não. Deixa eu ver aqui. Tenho tanto poema triste que... Ah, esse aqui. La Dolce Vita. Já faz tempo que eu não interpreto. Dedos, lápis, leme, barco, palavras e pássaros na praia observam tudo que eu faço. Liberdade inventa Ih, caramba, me perdi. Deixa eu voltar, que eu me perdi. Dedos, lápis, leme, barco, palavras e pássaros na praia observam tudo que eu faço. Liberdade inventa escadas, se corro com os pés descalços. Imaginação solta, aspiração voa. Me sinto ébrio e grávido de tudo aquilo que guardo e ainda não falo. Por saber que palavras não são meu retrato exato. Papel, caneta, ilha, náufrago, frações de mim se procuram, mas nem sempre se acham. Sou o vão entre a ideia e a ação, entre cegueira e razão. Infância solta, alegria voa, piloto uma nave sem motor e faço questão de acreditar que eu sou bem maior do que sou. Porque poesia se faz em vida. Morte é o que o poema calou. Então era isso que eu... Engraçado que eu escolhi o poema certo, né? Eu nem lembrava do desfecho, mas escolhi o poema certo. Morte é o que o poema calou, cara. Enquanto a gente estiver vivo, vamos fazer poesia, vamos fazer arte, vamos fazer live. Morte é o que o poema calou. Morte acaba com tudo. Morte é o desfecho mesmo, para quem acredita numa continuação. Mas eu, na fase que eu estou de vida, eu estou mais pro agnóstico do que pro crédulo, né? Se bem que as experiências de Chico Xavier são experiências muito marcantes, né? Chico Xavier me bota muitos pontos de interrogação. Muitos. Primeiro porque ele fazia sem ganhar dinheiro, né? Ele escrevia aqueles livros e todos os direitos autorais eram para caridade, ao contrário de muitos religiosos que a gente vê por aí. Todo o dinheiro arrecadado por Chico Xavier era para caridade. Inclusive, ele dava parte do salário dele para caridade, para ver o outro se alimentar, para ver o outro comer. Certa vez, Chico Xavier psicografou em alemão, francês e inglês. Como um homem que mal completou o primário, podia escrever em alemão, francês, inglês, movido por espíritos, né? Teve certas psicografias do Chico, melhor dizendo, algumas psicografias do Chico que eram de trás para frente, escritas de trás para frente, sabe? Por exemplo, meu nome é Marcelo, de trás para frente é O Lecrã. E ele escreveu cartas de trás para frente. Como? Certos fenômenos que aconteceram com Chico Xavier me botam muito, muito, muito pensativo até que ponto a vida é só materialidade. Então acho que o meu agnosticismo ele fica abalado principalmente com Chico Xavier, sabe? Porque, assim, embora Kardec surja uma religião que tenta aliar a ciência com a fé, e ele surge num momento muito propício para isso, tinha que surgir ali mesmo, porque era um momento que a ciência vinha ganhando força em discurso, principalmente em poder, em discurso e poder e discurso. Aí a gente pode linkar isso com Foucault, a questão do poder, da lógica do poder dos corpos, do poder do controle, né? Foucault fala muito do controle, da política como controle. E aí você vê que a ciência no século XIX ganha muito poder pela palavra e essa palavra da ciência e essa prática científica ganha um poder muito grande. Não é à toa que Machado
fantástico, genial, como é Machado, ele vai zombar, ele vai colocar pontos de interrogação, provocações, como grande escritor que é, sobre esse poder da ciência. O Alienista, para mim, não foi só no Alienista que ele colocou uma zombaria, uma crítica zombeteira à ciência. A gente percebe isso no Quincas Borba, a gente percebe isso no Memórias Póstumas de Brás Cubas, com aquela coisa do humanitismo. Ele chega a inventar essa doutrina, humanitismo. Para quem leu Machado deve estar linkando, entendendo bem o que eu estou falando. Para quem não leu, eu recomendo, leiam Machado. Mas se quiser ver outros tipos de crítica do Machado à ciência, tem contos do Machado, curtos contos do Machado zombando da ciência. Vários. A Causa Secreta é um que zomba, que bota questionamentos. Outro também que serviu até de estudo para mim foi o Conto Alexandrino, que eu não vou contar a história do Conto Alexandrino, senão eu vou passar spoiler para vocês. Procurem aí no Google, Conto Alexandrino, fantástico o conto do Machado chamado Conto Alexandrino. Quem conhece deve estar se recordando. Tem um outro conto do Machado que é muitíssimo pouco falado, mas muitíssimo. Foi uma dificuldade. Só assim, as pessoas que lidam mais com literatura descobrem, que é chamado O Segredo do Bonzo. O Segredo do Bonzo também tem muitas críticas e muita ironia. Mas o Alienista eu acho que é a obra mais zombeteira do Machado, de cabo a rabo, contra esse poder da ciência. Né? Então eu acho assim, dentro da minha visão agnóstica, vamos tentar assim colocar, eu nem posso dizer que Deus existe, nem que Deus inexiste. Né? Porque ao mesmo tempo que tem momentos e dias que eu digo assim, pô, mas como é que pode, né? Não tem lógica. Como é que pode um ser existir, um ser que existe sentado? Não é sentado. A minha lógica humana não capta a essência de Deus, porque a minha lógica humana tem limite, né? Aliás, muito limitada. Então, até onde vai minha ideia de Deus? O que é Deus para mim, né? Mas aí você vê um Chico Xavier, aí você fala, o que é isso? É Deus. Só pode. Como é que o cara escreve em alemão, o cara escreve em inglês e psicografa, né? Inglês, alemão, e ele psicografou tantos poetas que os críticos literários dizem, não, isso aqui é a cara do Augusto dos Anjos, isso aqui é a cara de Castro Alves. Chico Xavier, para mim, é um grande X, é o grande enigma para gente que tenta enxergar o mundo só de forma materialística, né? Do materialismo, né? Vamos ler um pouco os comentários de vocês, que eu vou falando e vou me perdendo. Eu quero conversar com vocês, né? Noélia Ribeiro, lindo poema. Poxa, Noélia, obrigado. Hoje, lindo demais. Obrigado, Lucimar. Maria Cecília Costa Junqueira, já escreveram que Shakespeare escreveu o Rei Lear numa quarentena, mas as reações são diferentes. Hoje uma poeta, minha amiga, disse que não está escrevendo nada, mas há quem esteja escrevendo diários da quarentena, depoimentos. Maravilha, maravilha. Isso era já de se esperar, com certeza. Uma coisa que está nos atingindo tanto. Noélia Ribeiro, Poesia e Resistência, com certeza, também. Márcia Barroca, Chico Xavier é o máximo. Chico Xavier é o máximo. Cecília Junqueira, sou como a Márcia, respeito muito Chico Xavier. Esse aqui vai. Agora você me pegou a pronúncia desse aqui. Wesdenborg. Wesdenborg? Wesdenborg. E Kardec também. Agora eu me derrapei na pronúncia. Márcia Barroca, acho que você está chegando da realidade espiritual. Mas há muitas críticas e muitos, não são poucos não. Como é que eu vou dizer? Médiuns que não são médiuns sérios, né? E isso é chato, porque acaba. Não inviabiliza, né? Não joga. Mas é complicado, atrelada ao espiritualismo.
Márcia Barroca, tenho toda a obra do Machado, todos os contos. Então, se você não leu, Marcinha, procura aí o Conto do Bonzo e procura aí o Conto Alexandrino, que é divertido. Rio também é um conto muito legal. Sérgio Peçanha está assistindo. Que bom, Sérgio. Que bom a tua presença, meu colega querido de universidade de letras, Sérgio. Deus continue te dando sabedoria. Obrigado, Sérgio. Estou na busca de Deus. Todos nós estamos, né, buscando Deus. Sérgio, mais uma colocação aqui do Sérgio. Momento propício para escrever. Obrigado, Sérgio. Vamos escrevendo, vamos rezando, vamos colocando nossa alma para trabalhar, né, nosso espírito. Os materialistas vão dizer que não há espírito nem alma, mas há cérebro. Que seja. Então vamos botar o cérebro para funcionar e vamos pensar, enfim, cada um no seu cada um na sua crença. Eu vou ler mais poemas e vou tentar escolher poemas interessantes. Ah, esse poema aqui é legal pra caramba e eu dediquei a um cara querido. Eu tô com saudade, o Luiz Fernando Proa. Cada vez mais uma escrita afiada, sabe? Quilometragem pro Luiz Fernando Proa. Eu não tinha medo da vida, das perdas, de sonhar. Chefe de terra e mar, eu tinha fogo no corpo, na alma, nos atos e intenções. Eu tinha fogo no coração, que dentro de é o de mais difícil extinção. Eu tinha tantas coisas e todas tão pesadas, nem percebidas. Vivia só na corrida, para mim era tudo ou nada. Eu não tinha medo da partida, da chegada, dos meus tropeços, das porradas que o destino dá. Hoje, permaneço sem medo, só que sem pressa para chegar lá. Nem sempre a gente precisa de pressa, né? Vocês vejam uma coisa, como é que é interessante. Nessa quarentena, além de escrever pra caramba e estar escrevendo... Eu já escrevi 50 poemas novos e tudo mais. Eu estou quase com o livro pronto, também de poemas. No outro dia eu estava vendo até uma escritora amiga aí, conhecida minha, dizer assim: caramba, eu estou escrevendo assim, já escrevi 2 livros nessa quarentena, só quero ter a esperança e o desejo, e quero acreditar e acredito que as editoras não vão terminar, né? Poxa, eu estou com tanto livro aqui sendo escrito, então... E eu fiquei sabendo do término, né? A própria editora mandou um e-mail para mim, para alguns autores, a Agenda da Tribo, né? Que momentaneamente, pelo menos, eles não pretendem voltar. E achei terrível ter terminado a Agenda da Tribo, né? Com essa crise do livro que já vinha, né? Imagina agora com essa pandemia. Toda essa crise que eu lamentei um pouco. Eu lamentei profundamente que a editora tenha paralisado. Eu espero que volte, né? Todos nós, sempre que um sarau termina, fecha suas portas, ou uma editora termina, é para chorar, né? Porque são canais de comunicação da gente que vão se fechando e a gente vai ficando com menos palcos, menos livros, menos coisas. Então, espero que, terminada a pandemia, as editoras sobrevivam, mesmo já vindo com uma grande crise que sempre nos acompanhou, diga-se de passagem, aqui no Brasil, que é a crise do livro, a crise das editoras, sempre com poucos leitores, mas sobrevivendo. Eu espero que essa pandemia não coloque logo tudo por terra, sabe? Mas voltando ao que eu estava dizendo, para eu não me perder, o que eu estava falando? Agora já me perdi. Me perdi completamente. Então eu estava escrevendo poemas novos, 50 novos poemas. Tarará, escrevendo, aí já me perdi todo. Vou ler mensagem de vocês. Tarará. Me diz uma coisa, Cecília. Esse Swedenborg, eu acho que é assim, Swedenborg, eu acho que é suíço, não? Parecendo suíço. Ele é suíço, escritor suíço? Pelo tipo de nome, parece suíço. Ou de algum país de origem nórdica. Swedenborg é místico,
cientista, aos 50 anos viu anjos, influenciou Blake, Balzac e Baudelaire. Esse eu não conheço, vou ter que pesquisar. Obrigado pela dica. Ah, agora que eu vi, místico sueco. Falei suíço, não, é sueco, tá certo. Tá certo. Eu nem tinha visto, pensei que era, não, é sueco. Pelo nome eu vi logo. Elisa Flores, oi Marcelo, estou lhe ouvindo e vendo e aprecio bastante suas considerações de ordem literária e espiritual. Elisa, saudade demais de você, se cuida, quero te abraçar. Será que vai dar para abraçar? Será que a gente, depois dessa crise toda, a gente vai conseguir voltar a se abraçar, a se beijar? Isso dá poesia, e dá poesia daquelas bem forte, né, gente? Um poema sobre não poder se abraçar mais. Eu não sei qual é o mundo que vai nascer dessa ruína, não. Sinceramente, eu não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que vai acontecer de tudo isso. Mas, Elisa, muita saudade de você. Te aprecio muito como escritora, como mulher, como guerreira, que eu sei que você é. Saudade, Elisa. Cecília Junqueira escreveu Entre o Céu e o Inferno. Entre o Céu e o Inferno? Entre o Céu e o Inferno? Isso, Marcinha. Braços virtuais são bem-vindos. Entre o Céu e o Inferno? Será que eu estou confundindo com outro? Eu não sei se foi o Rambo que escreveu ou o William Blake que escreveu Entre o Céu e o Inferno. O William Blake não escreveu alguma coisa? Eu esqueci, rapaz, o livro do... Eu acho que eu tenho o William Blake aqui. Tentar achar que o William Blake vai ser heróico, porque tá uma pilha de livros aqui. Mas tentar achar o William Blake vai ser uma coisa de maluco. William Blake. William Blake. Ai meu Deus, William Blake. Não sei se eu vou achar. Tem o Byron, tem o Sacarneiro. Tarará, tem o Whitman. Agora, para achar o Blake, ai meu Deus, mas é tão bom o livro do Blake. Ai, 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 ai. Não sei não, peraí. Não consegui achar o livro do William Blake não, mas tem alguma coisa entre o céu e o inferno. Alguma coisa assim. Parararará. Giglio, de Volta Redonda, meu querido Giglio. Salve Marcelo, como você está aí, mano? Espero que bem. Cheguei com algumas perguntas. Como você acha que ficaremos na pós-quarentena? Tenho debatido com amigos e não sabemos como será. Como será? Ai, Jesus. E não sabemos como será. Mas sabemos que nada será como antes. Amanhã eu faço sarau. Quinta, festa fantasia com leitura de terror e suspense. Tentativas e experimentações que pretendo continuar fazendo. A produção de muita gente também mudou. Hoje postei produzir para não pirar. Produzir para não pirar. Produzir para não pirar. Virou mantra. E aí algumas pessoas vieram dizer que estavam fazendo o mesmo. Para finalizar, você falou do Chico Xavier. Eu estou intuindo alguns escritos. Sou um bandista e as coisas estão sendo intuídas e tem sido lindo. Vem um livro infantil aí e saiu. Não sei se viu a minha vaquinha virtual, fiz um áudio e-book. Giglo, eu não vi sua vaquinha virtual. Manda o link para mim que eu vou tentar colaborar. Eu vou digo tentar porque eu tenho saído muito pouco. E eu sou um cara que ainda procurei, né, baixar o programa do meu banco, mas eu ainda estou com dificuldade de fazer transferência. Eu não sei se a senha do banco, do aplicativo, altera a senha lá do... Eu estou cheio de confusões na minha cabeça, então, como amanhã eu vou dar uma saída correndo para comprar umas coisas no mercado,
ir na farmácia, manda o link aí que eu vou tentar ver como é que eu faço para colaborar, tá, querido? Eu acho que o William Blake, ou não, ele é o Casamento do Céu e do Inferno, sim. Casamento. Exatamente, Noélia. Casamento do Céu e do Inferno, William Blake. É isso mesmo. Eu confundi. Tá certa, Noélia. Giglio, cara, eu acho o seguinte: o mundo vai mudar. É uma pancada muito forte. Com certeza vai mudar. Assim como a peste negra ajudou a desagregar bastante o mundo medieval. Eu acho que... Acho não, tenho certeza, falando historicamente, que o mundo vai mudar com essa, digamos, peste pós-moderna. Chamar assim, peste pós-moderna. Porque acaba que é uma coisa tão infecta, tão podre, né, que é pós-moderna, né, e é atual, é contemporânea, ou peste contemporânea, vamos chamar assim, não deixa de ser uma peste. Muita coisa vai mudar, Giglio, mas eu não apostaria na mudança da natureza humana, não, cara. Porque se você pegar a história da Grécia, a história de Roma, os primórdios da humanidade, o ser humano muda muita coisa, claro e evidente. A gente vai se transformando, a gente vai buscando novos sentidos para a vida, a gente vai pensando novas coisas, se influenciando uns aos outros, falando uma coisa, daqui a pouco aquela coisa que aquela pessoa me falou me bate de um jeito, eu filosofo, eu penso, busco outros escritos, busco novos autores ou antigos autores. Claro que a gente vai movimentando, e eu detesto não, tenho pavor dessa palavra, e historicamente, sociologicamente, é um erro essa coisa de falar que as coisas evoluem. Não existe uma evolução. O que é evoluir? É dizer que melhorou a ciência? É sinônimo de melhora? Há uma problematização filosófica no termo evoluir. Evoluir como? O que é evoluir? É se melhorar? Será que o homem contemporâneo é bem melhor que o homem medieval? Olha a peste negra, olha a peste contemporânea, ou peste pós-moderna que eu estou chamando. Em que sentido somos melhores? Preconceitos. Melhoramos os preconceitos do Brasil Império para o Brasil? Entende? Faz esse exercício de analogia, embora a gente possa ter medo de cair no anacronismo, de ser anacrônico, né? Pô, a gente está pensando com a cabeça do hoje, situações do ontem. Mas pensa bem se que avanços foram esses? O fascismo foi dado esse nome, né? Foi se estudando essas práticas, essas estratégias humanas, essas criações do humano. O homem criou tanta coisa, né? Criou máquinas, criou a religião, criou cultura, cria música. O homem cria, é da nossa natureza. Mas o fascismo, se você pegar as legiões romanas, aquilo não era fascismo, aquilo não era colonização de outros povos, de imposição de valores, de imposição de verdades. Roma Antiga não impunha o latim como uma língua fundamental, assim como os Estados Unidos impõem o inglês hoje em dia, para que a gente possa... O inglês como sendo uma língua fundamental. Será? Eu quero aprender inglês? Não, você precisa aprender inglês. Mas por quê? Então, que fascismos, vamos botar até no plural, fascismos, são esses que acompanham a história da humanidade. E como a gente acabou nomeando fascismo como fascismo, mas ela já existia. Essa coisa de subornar os políticos para conseguir votação, para conseguir o que quer, essa coisa do toma lá da cá, da tal velha política, mal sabe Bolsonaro que é velha política mesmo. César fez muito isso. E quando o Senado se viu ameaçado, e quando a circunstância ali era ameaçadora, que César começou a ser... O medo de César cada vez ter mais poderes, e mais poderes, e mais poderes, e mais poderes nas mãos, ele é assassinado no Senado, esfaqueado, né? E aí, aquela frase que é de Shakespeare, mas que botaram como sendo de César, ele dizendo, até tu, Brutus, que foi esfaqueado pelo filho, né? O filho de consideração. Na Roma tinha muito isso.
da adoção. E muitas vezes as pessoas eram adotadas já adultas, né? A maioria das vezes eram já adultas adotadas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: certas práticas humanas, elas sempre existiram, sempre vão existir, vão nos acompanhar. Daí a necessidade, há 500 anos, da gente ler Cervantes, da gente ler Shakespeare, da gente ler autores que têm quase 1000 anos. Outros têm 1000 anos, né? Platão, muito mais de 1000 anos. Eles falam ao nosso humano, né? As essências do humano, a inveja, a raiva, as coisas, os nossos mecanismos. No Máquina Mundi eu chamo de engenhos de dentro, nossos engenhos de dentro. Então, assim, vai mudar muita coisa? Pode mudar? Vai mudar? Com certeza vai mudar. Né? Eu acredito, olha só, vou fazer uma experiência aqui boba, porque não vai ter nada de genial nem de fundamental que eu vou falar. Não encare como genial nem como inteligente, nada. Mas é claro e óbvio, evidente, e já se vinha falando há muito tempo, que o cartão ia ser cada vez mais usado. Eu acredito, lá estava eu ontem passando a ferro o dinheiro antes de pegar nele, eu pegando o dinheiro com luva, depois botei assim, comecei a passar o dinheiro, e você vê a fumaça, tinha cheiro de tudo aquela fumaça, de perfume, de mau cheiro, a mistura de coisas que tem no dinheiro. Então, eu acredito, Giglio, por exemplo, que cada vez mais nós vamos usar o cartão de débito, o cartão de crédito e menos o dinheiro. Cada vez mais o dinheiro vai se virtualizar, vai virar mesmo números, vão virar mesmo números, e nós vamos deixar o dinheiro de lado. Isso é um ponto que eu acho que vai mudar. Eu acho que as aulas online, a gente vai começar a compreender, não que elas substituam a presença física do professor, que é importantíssima, essa troca física, as pausas, as interrupções dos alunos. Vocês agora não estão podendo me interromper, mas ontem mesmo eu tive uma aula fantástica de filosofia com um ex-professor meu. Eu não gosto nem de chamar de ex-professor, porque para mim todo professor para sempre vai ser meu professor. Então, com um professor meu que resolveu nessa... Cada um faz aquilo que gosta e que está mais à mão, né? A gente escreve que é escritor, né? Mas o meu professor pegou e falou: olha, eu não posso ficar sem dar aula, eu não posso viver sem dar aula, que é o Mário Bruno. E Mário Bruno, que é um cara queridíssimo, inteligentíssimo, cultíssimo. Eu fui assistir a aula de Foucault, e amanhã vai ter aula sobre Deleuze, do Mário Bruno. E aí, o sistema, o link que ele colocou, a gente pode dar umas interrompidas. Ele falando, a gente pedia licença e interrompia, sabe? Meio que atropelando ainda, mas lá tem um sistema dentro do link que ele mandou que dá pra gente apertar uma mãozinha como se estivesse levantando a mão. Então eu acredito que as aulas vão mudar, né? A gente vai fazer um sistema, talvez, vou fazer um exercício de futurologia, hein? A gente vai ter aulas meso-calabresa, meso-portuguesa, vamos dizer assim. A gente vai ter as aulas presenciais, que é importante. A gente não pode se afastar do ser humano, do contato. Mas eu acredito que talvez metade das outras aulas possam ser virtuais. Eu na minha casa, o professor na sua casa, e o aluno na casa dele. Enfim, há também que se ter um grau de maturidade, também, na minha opinião, para se levar um tipo de aula assim adiante. Qual outra coisa que pode mudar também para a gente? Outras coisas vão mudar, com certeza vão mudar. Só espero, respondendo o que eu estava falando para a Elisa Flores, eu só espero que a gente não deixe de querer se abraçar e se beijar, ou possa, né? Será que nós vamos poder? Querer a gente quer se abraçar, mas aí, será que a gente vai poder se abraçar? É um ponto de interrogação. Mas vai mudar muita coisa, Giglio. Agora, não pense você que o ser humano vai fazer uma crítica, uma autocrítica maravilhosa, vai se transformar, que o ser humano é isso aí que está aí. Com retrocessos, inclusive. Por isso que eu não gosto do termo evolução. O termo evolução é errado. Eu acho que você pode falar sempre, eu estou melhorando como pessoa, mas evoluindo como pessoa. Evolução é um conceito positivista, século XIX, com a ideia errada de que as coisas vão melhorando, com a ideia errada e antropocêntrica, uma ideia que coloca você, e egocêntrica também, porque coloca você como evoluído e a tribo, por exemplo, no Xingu, como não evoluída.
Como você evoluído, eles não evoluídos. Não, meu amigo. O que a antropologia propõe como leitura dessa situação, dessa realidade? O índio tem a realidade dele, a especificidade dele, o jeito de viver dele, as crenças dele, a cultura dele, que precisa ser respeitada. Não quer dizer que com isso ele seja o primitivo, o homem das cavernas, o que ainda pesca, o que ainda anda de pé no chão. Ele tem um modo de entender a realidade. E isso é importante ser dito, Giglio, a maneira dele de construir uma lógica para entender o mundo. O grego antigo entendia o mundo de uma certa maneira que ele criou um sistema cultural de lidar com a realidade. Todos nós, seres humanos, construímos lógicas, construímos sentido, procuramos sentido nesse caos que é a vida. A vida é um caos, mas nós precisamos arrumar o sentido das coisas. Não, peraí, isso aqui deve ser Deus. Aí você inventa ou descobre a ideia de Deus. Não, mas olha, isso aqui... Você pensa os gregos antigos, a filosofia nascendo, a religião nascendo. Tem um livro do Fustel de Coulanges, quem quiser pesquisar, um livro fabuloso. Mexeu muito com a minha cabeça, me virou a minha cabeça, foi uma revolução para a minha cabeça. Um livro chamado A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, onde ele narra o nascimento da religião. Como a religião nasceu dos cemitérios, das visitas aos túmulos, da crença dos gregos. Aí o grego está arrumando o caos, que é a realidade, ele pensa assim, não, peraí, há uma sobrevida, ele está vivendo ali naquele túmulo. E aí, como as religiões afro, digo, aí que é o barato da coisa, eu te recomendo ler o Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga, bota aí no Google, A Cidade Antiga, Fustel de Coulanges, que é um escritor do século XIX, um professor francês, historiador. Voltei. Houve um corte aqui que a minha internet às vezes dá umas quedas. Pega aí, bota Fustel de Coulanges e tem um capítulo inteiro sobre o nascimento da filosofia e da religião. Isso mexeu demais com a minha cabeça. Como, de repente, as visitas aos cemitérios, a questão da morte, ele fala assim, com todas as letras, a religião é filha da morte. Por quê? Foi a partir do momento que um ser humano viu que um outro ser humano se esticava na horizontal e não mais voltava a falar, que começou a mexer com a cabeça do ser humano e pensar. Foi o grande dilema, o grande estigma, o grande X ali do ser humano. O que vem depois da morte que nos persegue até hoje? Né? Que vários e vários autores ficam especulando sobre a morte, por que é a morte, o que não é a morte, e cria-se outros sistemas de compreensão e de explicação da realidade. A psicologia freudiana, lacaniana, junguiana vem com outros esquemas de explicação da realidade. São sistemas de explicação, são propostas, teorias, hipóteses. E a hipótese do grego era essa, né? Ali com a morte, com a descoberta da morte, com o entendimento da morte, não digo nem os gregos, mas digo os homens primitivos, os homens das cavernas, vamos chamar assim grosseiramente, o homem de Neandertal, o homem neolítico, o homem paleolítico. Quando ele viu a morte acontecer nos olhos dele, ele teve que aprender a lidar com aquilo, com o que a realidade trouxe para ele, com o caos. Como é que você lida com isso? Como é que você lida com isso? Como é que eu faço? Eu enterro, eu não enterro? Aí ele viu apodrecer, aí não, tem que enterrar. Ele foi descobrindo pouco a pouco como lidar e montar o seu entendimento do que era a morte. Né? O que é a morte? Sempre é um ponto de interrogação. Continua depois da morte. O grego imaginou, olha só você o pensamento do grego, ele imaginava que o túmulo era a última morada, como a gente pensa até hoje, ou não, né? Tem gente que pensa que não, ali não é a última morada, ali é a morada do corpo, a morada da matéria. Mas para o grego ele achava a última morada é ali, e ele acreditava que ali naquele buraco havia o corpo ainda se alimentava de insumos, tanto líquidos quanto sólidos. Então essa coisa da oferenda aos deuses africanos foi com toda certeza influência do mundo romano. Tá? A Roma coloniza o norte da África. Tá? A expansão do Império Romano se dá também no norte da África. Então esse costume de levar alimentos para colocar na beira de um túmulo, eles acreditavam, os antigos,
que aquele corpo que ali estava deitado, ou aqueles ossos que depois eles sabiam que ia virar esqueleto, né? Embora estivesse assim um horror à profanação do túmulo, mas eles acreditavam que ali ele estava na medida, e eles derramavam, ainda tinha mais, eles derramavam o vinho nas tumbas. Eles com esse costume da lápide é muito do mundo antigo, sabe? De descrever, de perpetuar, de colocar assim, fulana de tal aqui está jazendo. Eu estou falando em grosso modo, tá, para você entender. Fulana de tal aqui jaz, foi ótima esposa, foi exemplar mãe. Então vinha todo quase o resumo da vida daquela pessoa e os feitos daquela pessoa. Por isso que para o mundo antigo, para o grego, para o romano, muito para o grego, você vê isso muito nas tragédias gregas e tudo, e na própria Ilíada e Odisseia, na Ilíada, quando tem aquela questão da morte do Aquiles, o Aquiles ficar insepulto, para um grego antigo ficar sem túmulo era o fim. Aquela alma que ia para o Hades, né, para o mundo das profundezas, que é regido por Hades, um corpo insepulto era das piores ultrajes, das piores humilhações, uma das piores punições que se podia dar. E na Ilíada não só o corpo vai ficar insepulto, como ele vai amarrar o cadáver, o Heitor, se não me engano, né? Heitor? Esqueci o nome. Esqueci o nome. Tanta coisa que a gente esquece. Mas quem matou ele, que eu esqueci, é Menelau, e vai. A Cecília vai me socorrer nessa hora. Ele pega o corpo de Aquiles e ele não só está insepulto, vai ficar insepulto, mas ele amarra na biga dele, na carroça, na biga, e começa a arrastar o corpo de Aquiles, com aquele ódio, né, de Aquiles, pela redondeza toda. Então tem que haver uma intercessão para tentar resgatar esse corpo de Aquiles e tentar dar sepulcro a ele. Porque um corpo sem sepultura na antiguidade, segundo a visão de mundo de um grego, de entendimento de mundo, como o grego lidou com esse caos do mundo, como ele foi montando a paideuma, o conjunto de ideias, o conjunto da formação de um grego. O grego passava por um processo de formação que se chama paideia, paideuma. Então essa coisa para o grego era terrível, quebrava com a lógica deles um corpo que não recebesse sepultura, porque eles acreditavam que o corpo ali na sepultura se nutria desse líquido que eles derramavam, a energia, que não fosse beber diretamente, mas assim como o candomblé, a Umbanda acredita que se retira a energia daqueles alimentos, os orixás ou as entidades, o grego também acreditava que seus entes mortos, seus queridos mortos, muitas vezes se enterrava essas pessoas no próprio quintal de trás da casa para estar sempre ali visitando. Essa questão do cemitério é uma ideia que depois vai acontecer, mas nesse momento antigo é muito comum que se coloque os mortos dentro do próprio ambiente familiar, continue ali, os mortos são presentes para eles, e eles estão sempre visitando aquela tumba para não serem esquecidos. Para vocês terem uma ideia, a ideia de esquecimento para o mundo antigo, para o grego, para o romano, era terrível. Daí aquela, não sei, na minha opinião, pelos estudos que vem desenvolvendo até hoje, para alguns, para muitos, o ostracismo, a punição do ostracismo, muitas vezes era mais pesada do que a punição da morte, da execução. Como Sócrates, por exemplo, foi morto por cicuta, né? Teve que ingerir cicuta, mas o ostracismo era uma das piores penas para um grego antigo, porque, primeiro, jogava esse grego para fora da convivência da polis, para fora da convivência com seus iguais, para fora do diálogo com os seus pares. E outra coisa que acontece, que aí eu vou frisar também com caneta marca-texto, para o grego era terrível o esquecimento. Terrível. Ser esquecido era terrível. Daí você vai começar a compreender a questão da lápide, do uso da lápide.
A Crisileia, vamos chamar assim, o nome da grega antiga, por exemplo. A Crisileia foi excelente esposa, mãe zelosa. Então a lápide trazia o resumo da vida daquela pessoa. Era quase uma Wikipédia, ou Wikipédia, depende da pronúncia, né? Se é estrangeiro ou em português. Nasceu esse costume da lápide daí, quer dizer, a questão do resumo de vida, o que aquela pessoa fez de interessante, importante. E a gente encontra até hoje, mas claro que hoje mudou muito, né? Não vem tanta inscrição. Algumas lápides conservam inscrições. Mas vem daí do mundo antigo. O esquecimento para o grego era terrível. Então, ser esquecido era terrível. Quando você vê aquele filme O Gladiador, quando ele leva aqueles bonequinhos, outra coisa importante que o Fustel de Coulanges fala na Cidade Antiga, é que os deuses das pessoas eram os seus antepassados. Coisa que o Oriente também, você viu o filme ali, a Mulan, do Disney, ela tem ali um altar dos antepassados, né? Ela vai se aconselhar, rezar. Então, eu não vou dizer que eles eram deuses, porque aí teriam os deuses do Olimpo, né? Para suprir essa ideia de magnanimidade, de Deus, de maior. Mas eu digo para você que o pai, a mãe, os mortos daquela pessoa, os antepassados, eram cultuados em pequenos altares que haviam dentro das casas dos gregos. Porque eles se tornavam, digamos assim, fazendo uma aproximação grosseira, eles se tornavam santos no pós-morte, ou seja, entidades que vão interceder. Qual o papel do santo na Igreja Católica? Não é interceder com Deus, ser o porta-voz dos seres os santos não são os correios do ser humano com os deuses, a ponte do ser humano com os deuses. Então, para o grego antigo, para os antigos, os seus familiares eram pontes, eram canais de comunicação, eles pediam, rogavam, diante das dificuldades, pediam, poxa, meu pai, como é que eu saio dessa? Minha mãe. Morriam aqueles familiares, mas eles eram santificados, eles viravam divindades, vamos dizer assim, divindades menores, mas divindades. E daí eles enterrarem no próprio quintal esses mortos, daí a lápide para não esquecer, e daí essas visitas constantes aos túmulos para levar alimentos, para levar insumos líquidos, né? Vinho, água, que eles acreditavam que havia uma segunda existência ali por debaixo da terra, que eles não gostavam de profanar, de olhar, mas havia ali uma existência. Então, leia Cidade Antiga do Fustel de Coulanges, que é maravilhoso. Então, até me perdi, caramba, me empolguei com o mundo antigo. Eu, quando fiz história, a minha especialização foi em antiguidade. Arararara. Sou professor de história, gente, antes de ser professor de linguagem e de literatura. Você perguntou mais alguma coisa, peraí. Acho que eu respondi tudo, né, Giglio? Manda o link do áudio do e-book, hein? Deixa eu ler mais coisas de vocês, que tá maravilhoso aqui o papo, né? Marco Lopes, boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Saudade de você. Quanto tempo, hein? Desde 2016, naquela visita que você fez ao Pólen. Acho que você foi depois mais uma vez no Pólen. Saudade de te encontrar. Marco Lopes é meu amigo desde o 2º grau. Queridaço nosso. De meus amigos todos. Pessoa muito legal, muito bacana. Ana Ramos, espero que mude para melhor. Eu não sei não, Ana. Eu acho que vai ser a mesma coisa, com diferenças aí de meios de contato, de comunicação, não sei. Eu não arrisco muito não, mas eu acho que a gente vai ficar mais, sei lá, mais higiênicos, mais temerosos. Se bem que depois, quando a coisa passar... Poxa, a gripe espanhola foi terrível, né? Foi arrasadora. Matou gente a beça. A espanhola é um bom parâmetro para a gente pensar esse problema. Maria Cecília Costa Junqueira, Cecília, Marcelo, boa noite. Márcia Barroca, as mudanças deverão ser de dentro para fora. Temos que eu espero, né, Márcia, mas eu não acredito não, sabe? Eu acho que o ser humano é o ser humano sempre. Eu acho até que essa é a riqueza da vida.
É, a gente precisa lutar contra as coisas que estão erradas sempre, e elas vão estar sempre erradas mesmo, e vão continuar. Claro que tem erros que a gente não vai incorrer mais. Ninguém aqui, por exemplo, acredita. Quem acredita na mitologia grega? Nos deuses gregos? Eu conheço algumas pessoas que são pagãos. Inclusive a Wicca, que é a religião mais antiga do ser humano, a Wicca, até hoje tem muitos adeptos a Wicca. Mas, enfim, acho que muda muita coisa, claro que muda, senão a gente ainda estava se vestindo igual a um grego antigo, claro que muda, mas há muitas permanências, Márcia. Eu acho que o espírito humano não vai mudar. Nós vamos continuar cruéis, nós vamos continuar... Tu vê aí, o pau comendo solto aí na pandemia, os caras se escalpelando por poder. Quanta briga está acontecendo aí por poder? Quanta briga por poder e por dinheiro. A gente vai continuar. A essência humana, por isso que Shakespeare tá por aí, Freud tá por aí, por isso que esses caras, Cervantes tá por aí, Victor Hugo, os grandes autores, né, estão por aí. Marcos Lopes, acho que o individualismo existente na atualidade vai impedir a melhora do ser humano depois do Covid. Cara, eu acho que o individualismo não é existente só na atualidade, não. Acho que o individualismo foi sempre presente e sempre será. E concordo contigo, vai impedir sim, e infelizmente. Agora foi bom tocar nisso também. Há países, nações que são muito com outra visão de mundo, né? Eu estava assistindo a live, uma entrevista do José de Abreu, o ator, e estava falando que na Nova Zelândia, eles deram lockdown logo de cara. Vê a Argentina, quantos mortos parece que teve. Eu acho que a Argentina teve 300 mortos só. E 3 mil infectados, uma coisa baixíssima. É outra cultura, né? O argentino lê... Tinha uma estatística que saiu há um tempo atrás que diz que o argentino lê 10 livros enquanto o brasileiro lê um. Então aí a gente entra num processo histórico de como as elites brasileiras formam a escola brasileira, como a escola brasileira tem embates ali de pontos de vista, mas, por exemplo, o ponto de vista da nova escola, que é de onde o Paulo Freire surge, o Anísio Teixeira era da nova escola, quer dizer, aquela corrente de pensar uma escola democrática, debatedora, formadora de cidadãos críticos, você vai ver que é a corrente que não consegue se imprimir na sociedade, não consegue se fixar na sociedade brasileira, justamente pelo o grau alto de autoritarismo da sociedade brasileira, desde a colonização brasileira, o processo de capitanias hereditárias. Se você for ver Bahia, até hoje, quem manda na Bahia, vocês sabem quem é a família que manda na Bahia. Vocês sabem lá em Belém do Pará quem é a família que manda, né? Em Belém do Pará. Então é um processo de capitanias hereditárias que vai permanecendo através da violência, através da imposição, do fascismo, e eles vão se perpetuando, cara. No Maranhão, quem é que manda no Maranhão, vocês sabem também. Então cada faixa de terra tem os mandões, né? E isso marca muito a nossa história. Os elementos históricos brasileiros marcam, explicam a nossa caminhada, né? Mais de 300 anos de escravidão, nós fomos o último país, se não me engano, a libertar os escravos, nós resistimos a libertar os escravos o máximo possível, né? Então tudo isso explica por que a escola brasileira, o golpe que muita gente chama de Revolução de 64, mas de revolução, o que houve de revolução? A sociedade mudou em que sentido? Claro que os militares mudaram muita coisa, tá? Havia um projeto nacionalista, os militares em 64, na década de 60, 70, matando, torturando, ou fazendo o que fizeram. Uns vão dizer que nem houve tortura, vão negar, os negacionistas, né? Enfim, existem também. Mas, embora com métodos violentos, eles tinham um projeto de país. Bem ou mal, né? Combatendo o comunismo, que era... Nós tínhamos um partido comunista que sempre foi perseguido, inclusive, diga-se de passagem, foi colocado na ilegalidade algumas vezes, na ditadura de Vargas, na ditadura de 64, mas a gente tem que perceber que mesmo com tudo isso, errados, brutos, violentos, autoritários, mas eles tinham um projeto de país.
de desenvolvimentismo brasileiro, abriram estradas, investiram na indústria, tentaram industrializar cada vez mais o Brasil. Agora eu pergunto a você, esse tipo de gente que agora se encontra com o poder, com a cadeira, né? Com a caneta poderosa, segundo o próprio, que tipo de projeto de nação tem essa gente? De americanismo? Americanofilia? De babação de ovo de americano? Ou de cópia rasgada do modelo americano? Então é para a gente pensar que tipo de modelo agora está sendo colocado por esses novos comandantes aí, vamos chamar assim. Boa noite, Marcelo. Marli Terezinha Braz. Boa noite, Marli. Bacana, querida. Você está assistindo. Ana Ramos está assistindo. Ana Ramos, eu não acho que estamos evoluindo. Não estamos mesmo, não. Até porque evoluir é uma coisa complexa. Ana Ramos, como você acha que ficarão as habilidades sociais? As habilidades sociais? Que tipos de habilidades sociais, Aninha? Você está dizendo? Esclarece melhor para mim. Habilidades sociais. Não compreendi bem sua pergunta. Se você puder me esclarecer. Giglio, já estou dando aulas de teatro assim, no Zoom. Adorei. Aula teórica. Mas vou tentar umas práticas também. Eu acho. Porque o contato com o ser humano, olho no olho, não dá. Não dá para a gente prescindir disso. É preciso que haja o contato dos seres humanos. Se bem que aqui, olha só, eu não estou ouvindo a voz de vocês estão ouvindo a minha. Mas olha o contato, olha o bate-rebate, olha vocês me falando, olha eu respondendo, olha eu mandando beijo, olha a gente trocando. Porque no fundo, embora a distância se estabeleça, eu estou sentindo o calor, a energia de vocês, daí vocês mandando para cá. Claro que nem se compara se a gente estivesse aqui frente a frente, um interrompendo o outro a todo instante, falando, sabe, interagindo cara a cara, que é outra coisa. Então eu acredito que a gente vai ter um meso a meso aí, vai ter muita aula que já vinha sendo trabalhada, né, mas não do jeito que foi. As aulas à distância nas faculdades são, na minha opinião, terríveis, como vêm sendo dadas agora. Vai ser um outro tipo de aula, mas vai ter essa convivência entre as aulas presenciais e não presenciais. Márcia Barroca, tem que aumentar a disciplina. Aulas virtuais dependem muito de alunos disciplinados, isso é. Ou de alunos com uma maturidade boa, para eles se manterem... Porque é mais difícil prestar atenção... Opa, caiu de novo. É mais difícil a gente se manter ligado a vídeo. Ontem mesmo, na aula de filosofia, o papo foi tão gostoso, foi tão bom, foi tão maravilhoso sobre Foucault, mas teve uma hora que cansou a minha cabeça. Sinceramente, eu fiquei meio evasivo, sabe? Dizem os neurocientistas que o cérebro humano só fica ligado 40 minutos, no máximo, numa aula. E ontem a aula de filosofia, que já é uma carga densa, né, pesada, eu já estava avançando para 2 horas de aula. Inclusive eu tenho que ver quanto tempo já tem o meu vídeo. Para terminar, para encerrar por aqui. Giglio, só dá para pensar em evolução do tempo. Super concordo com você e pensei no Xingu quando você falou. Legal, ô Giglio. Não há evolução não, cara. Ninguém é melhor que ninguém. Interessante a gente ver que quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, os colonizadores em geral, eles pensavam que os nativos estavam na pré-história e que eles eram a civilização e que eles tinham que levar para o índio a civilização. E hoje a gente tem nitidamente isso como um processo chamado de aculturação ou aculturamento, ou seja, quando eu pego a minha cultura e achato a cultura do outro e transformo, e colonizo e catequizo o outro para deixar de ter a cultura dele e passar a ter a minha. E aí você começou a ver índios se cobrindo, achando a nudez imoral. Aí você teve índios católicos, você teve índios fora da cultura deles, né? Tirados da cultura deles. Né? Você sabe muito bem disso. Os negros também passaram por esse tipo de experiência. Marlene da Silva está assistindo. Bacana, Marlene, saudade de você. Marcos Lopes, que beleza. João Wilson Pinheiro, falei de você hoje, hein, Joilson? Falei de você, da tua experiência levando cultura, arte para a favela. Você foi falado aqui com muito carinho. Sempre você é lembrado, Joilson, com muito carinho.
Francisca Farias de Souza está assistindo. Obrigado, Francisca. Eliana Castela. Salve, Marcelo Mourão. Salve, Eliana. Muita energia boa para você. Marco Lopes. Nas religiões de matrizes africanas existem os eguns, que são os mortos que conviveram conosco, sejam eles familiares, ancestrais ou amigos que são cultuados e reverenciados em certas cerimônias. Exatamente. Eu não tenho assim uma noção. Eu até estou querendo estudar o candomblé, a umbanda, a história da... Mas eu não tenho uma noção profunda dessas religiões. Foi bom, tá vendo como é que é bom o diálogo? Foi bom você trazer isso para mim. Fatalmente, possivelmente, isso é uma sobra da colonização romana diante de Cristo no norte da África. Tá? São sobras que a cultura, a tradição, os griots, né, os contadores de história africanos, né, com os quais as crianças aprendiam também muito da cultura africana, eles foram passando esses costumes que foram ficando. Você vê como é que a colonização... Aí eu me pergunto, e eu acho que foi a pergunta de vocês, o quanto na cultura africana é proveniente do mundo antigo de Roma, o quanto é da própria cultura e formulação de mundo, né, interpretação de mundo do próprio africano. Né? Porque quando vem um colonizador e impõe sua visão de mundo, ele faz um soterramento. Né? Então o que sobra ali naquela arqueologia da cultura local e o que fica... na verdade virou uma amálgama, né? Virou uma amálgama das culturas. A cultura de quem vem e oprime, e traz o fascismo, e traz o autoritarismo, né? E quer impor sua língua e acaba impondo a sua língua. A gente hoje em dia tem ainda tribos falando o idioma deles, mas na maioria as tribos sofreram um apagamento, né, da sua cultura, do seu idioma, dos seus costumes. Ou então, algumas tribos misturaram os costumes. Né? A gente vê tanto isso, mas eu recomendo a vocês que leiam as peças de José de Anchieta. Tem gente que vai dizer assim, que saco ler José de Anchieta. Um cara que escreve em 1500. O que eu vou querer saber de José de Anchieta, das peças anchietanas? Para que eu quero saber de José de Anchieta? Cara, José de Anchieta foi um dos caras que mais entenderam a cultura daqueles indígenas que, para dizer a verdade para vocês, a gente pensa o índio brasileiro como um índio só. Né? O Brasil era cheio de tribos completamente diversas, com culturas diversas e muitas das vezes inimigas entre si. E essa inimizade foi aproveitada pelo colonizador para separar eles mesmos, assim como na África também foi feito isso. Ou vocês acham que o comércio de escravos na África para o Brasil não incluía uma tribo aprisionar outra, uma tribo africana aprisionar outra e vender esses escravos de guerra, esses derrotados de guerra, para o português que ia ali no litoral africano buscar escravos? O que vocês acham mais vantajoso? Que o português entrasse e saísse caçando? Porque muita gente tem uma ideia confusa de achar que o colonizador, o português, ia na África buscar na marra. Ele negociava com as tribos que conseguiam aprisionar outras. Né? E aqui no Brasil também, quanto aos índios, falando de índios, tinham vários, tupis guaranis, pataxós, enfim, uma série de tribos e tribos, os tchucarramães, que ainda sobrevivem algumas, mas tinham milhares, para dizer a verdade para vocês, de etnias indígenas, de tribos indígenas, de povos indígenas diferentes, que habitavam diferentes regiões do Brasil. E aí o colonizador, ora, se entendia com algumas tribos, estando aqui, né, tentando colonizar o Brasil, avançar entradas e bandeiras, aí, né, aquela parte da história que a gente estuda, entradas e bandeiras. Então, entrava o contato do colonizador com as tribos, ele tentava cooptar essas tribos para o seu lado e fazer essas tribos virarem aliadas contra outras tribos, para dominar outras tribos. Esse sentido de irmandade entre tribos? Não. E você vê isso muito bem no Guarani, do Zé de Alencar, que certas tribos se aliam aos portugueses. Você vê isso naquele episódio em que o Estácio de Sá, Mendes Sá, no caso o Estácio de Sá, leva a flechada, aquele conflito aqui no Rio de Janeiro para expulsar os holandeses. Tinham tribos indígenas que se aliaram aos holandeses e tribos indígenas que se aliaram aos portugueses.
Então, é um mundo complexo? Mas na medida que os portugueses chegam e José de Anchieta, voltando para não me perder, José de Anchieta captou muito bem, não foi à toa que José de Anchieta escreveu a primeira gramática tupi-guarani português, o primeiro dicionário tupi-guarani português. Então ele entendeu tão bem a cultura indígena que as peças dele tinham assim um tipo de sincretismo que ele promovia, religioso, aonde, para explicar melhor para os indígenas sobre o cristianismo, para ele encenar situações cristãs ou pedaços da Bíblia que ele queria ensinar com mais facilidade para os índios, o que ele fazia? Ele pegava e aproximava as divindades. Então você vai ver nas peças de Anchieta, está lá escrito Nossa Senhora, mas as vestimentas de Nossa Senhora são as mesmas vestimentas de Jaci, da deusa lunar, da deusa lua dos indígenas. A lua é Jaci para os indígenas. Tupã, que é o deus maior, seria Deus. Eles aproximam. E aí, quem representa Deus na peça de Anchieta é um próprio índio, ainda tem mais essa. Ele botava os índios para serem os atores nas peças, ou seja, ele envolvia os indígenas para serem os próprios atores, para eles estarem ali engajados ali no meio de tudo, para eles se sentirem importantes e envolvidos por aquela história, para ir pouco a pouco minando a resistência daquela cultura e desconstruindo, que é uma palavra importante e atual, né? Está muito em voga, aliás, muito em voga desde os anos 70, com o desconstrutivismo, enfim, mas desconstruindo a cultura do outro a partir do momento em que promove um sincretismo. A partir do momento em que na peça ele até deixa que a divindade que ali está sendo representada seja chamada de Virgem Maria e Deus, mas esse Deus e essa Virgem Maria que aparece na peça de Anchieta estão vestidos como os deuses indígenas, que aliás nem vestimenta tinha, mas nesse caso era colocada uma vestimenta, porque aí já entrava a moralidade ali no meio, já a pregação de moralidade. Mas é fantástico. Gente, leiam as peças de Anchieta. Não são chatas. São peças que eram escritas bilíngues, trilíngues. Muitas das vezes tinha o espanhol também. Tinha o latim também. Aliás, tem peças do Anchieta que chegam a estar em 4 línguas. Tá, o latim, o tupi-guarani, que era a língua mais comum, o português de Portugal, daquela época, português arcaico, e o espanhol, porque havia espanhóis aqui no Brasil também. Então, você perceba como um sujeito do século XVI, Anchieta, quais os mecanismos e ferramentas que ele usou, não sei se algumas criadas por ele, imagino eu, e outras talvez não, porque ele bebe também do teatro medieval de Gil Vicente, dos autos, Alto da Barca, enfim, os autos de Gil Vicente. E aí ele consegue criar uma comunicação com os indígenas fantástica. Por que fantástica? Porque ele traz elementos da cultura do oprimido para dentro das peças. Ele faz aquilo que Paulo Freire depois vai dizer, olha, é preciso trazer para a aula elementos da favela, se você está dando aula na favela, por que não botar um funk para tocar e a partir daquele funk você construir sua aula? Então ele já vai trazer Paulo Freire no século XVI, nas suas peças. Olha que louco, que preço. Quer dizer, quando eu estudei Anchieta, e tem um artigo meu que explica tudo isso que eu estou explicando para vocês, no meu primeiro livro de crítica literária, chamado Temas em Literaturas de Língua Portuguesa. E um dos capítulos é sobre José de Anchieta. Fiquei fascinadíssimo. Eu estou dizendo algumas técnicas que ele usou para se comunicar com os índios, para que os índios compreendessem didaticamente o credo católico, o credo cristão, mas só lendo a peça, olha, fantástico os mecanismos de colocar o índio como ator, de colocar as vestimentas, penachos, Virgem Maria com penacho, Deus com penacho, quer dizer, respeitando a cultura
a quem ele estava se dirigindo e fazendo um processo de identificação acontecer. É aquilo que Paulo Freire fala quando ele fala: é preciso quebrar as correntes do autoritarismo na pedagogia autoritária conservadora. Por isso Paulo Freire é o teórico da Escola Nova, que infelizmente no Brasil tem toda essa resistência contra, porque o Brasil é um país autoritário, porque o Brasil é um país, como a gente vê, super desigual, sempre foi. Quem vai querer uma escola onde se respeite, se quer uma escola de conservação, de tradição, de conservar o autoritarismo, onde o professor está lá na frente e os alunos estão dispostos naquelas fileiras, cada um de costa para o outro, e não no círculo, que é muito pregado pela Escola Nova, o círculo de debate, como o Rei Arthur, né, onde ninguém no círculo é mais importante que ninguém. Ninguém fica na cabeceira, numa mesa circular. Não existe cabeceira. Ninguém é mais importante que ninguém numa mesa circular. Então, tem muito de cristianismo no Paulo Freire? Tem muito de cristianismo. Jesus Cristo, quando é representado por Leonardo da Vinci, ele não é aquela mesa quadrada e longa. Eles se reuniam, primeiro que deitados, primeiro que a ceia era deitada. O homem antigo se deitava sobre um cotovelo e com o outro a mão ficava levando a comida à boca. Eles comiam realmente com a mão. Tinham até coisas para cortar e tal, mas em geral com a mão. Eles tinham um lugar para lavar as mãos, olha, mão barata, era onde até pegavam água da chuva, inclusive. Tinha todo um mecanismo cultural deles para aproveitar a água da chuva e tudo mais. Então vocês vejam como são uma coisa, a diferença entre uma escola que propõe um debate, uma escola que propõe uma igualdade, uma escola que propõe uma desigualdade. Uma escola que propõe que o professor é um elemento que orquestra, que é maestro, mas não é mais importante que o aluno. Olha a diferença. Ele tem a hierarquia, sim, ele estudou mais, ele é mais maduro, ele é mais preparado, mas ele dialoga com o estudante horizontalmente, olhando no olho. Tem certas escolas, até o Pedro II, o Marco vai lembrar bem, que tinha momentos que a cátedra do professor era mais alta que dos alunos, então para a gente já se sentir mesmo, não porque o Pedro II estava gerido por uma pessoa antiquada, não. Não. Maria Amélia Amaral Paladino, que hoje em dia eu tenho a graça, a honra, a satisfação de encontrar com ela nos saraus e nas academias literárias. Ela agora se dedica a presidir academias literárias. Ela é uma pessoa cultíssima, né? Mas, além de cultíssima, ela sempre foi uma pessoa de mente aberta. O problema é que o Pedro II do Centro conservava certas salas como eram 100 anos atrás, 120 anos atrás. Então, você imagina como eram aquelas salas 120 anos atrás, e o Pedro II conservava as salas como eram, algumas, né? Não todas, a maioria foi modificada. Então percebam vocês que a própria estruturação, mas o que eu estava falando era o seguinte, deixa eu não perder o fio da meada. A Maria Amélia Amaral Paladino era tão gente boa, tão bacana, tão humana, que ela passava de aluno a aluno cumprimentando todos os alunos. Ela, como diretora da unidade do centro, ia a cada aluno, cumprimentava os faxineiros, cumprimentava todo mundo com a mentalidade da Escola Nova. Não sei se ela é a favor da Escola Nova, não sei que tipo de visão pedagógica, eu nunca tive como sentar com ela para discutir visão pedagógica, mas já com uma mentalidade, uma prática de Escola Nova, de olho no olho com o aluno, de ir a cada aluno, de saber quem são os alunos, de reconhecer fisionomicamente quem são os seus alunos. Importantíssimo. Então, Anchieta faz uma prática que não quebra a comunicação. Paulo Freire fala isso nos livros dele. Olha, se você quiser quebrar a comunicação com o seu estudante, você chegue lá com alguma coisa muito diferente do universo dele, você se coloque como um ser altivo, um grande mestre. O professor pode ter estudado mundos e fundos, ser um sujeito cultíssimo, mas ele deve respeitar o saber coletivo daquele estudante, o saber de comunidade daquele estudante, o saber que o estudante traz de casa.
mesmo que ele fale um português errado, respeitando, mas corrigindo e dizendo para ele, corrigindo entre aspas, dizendo para ele, olha, você fala desse jeito, é normal falar desse jeito onde você mora, é comum, mas num concurso vai ser cobrado tal e tal e tal coisa, então é importante você, assim como o Evanildo Bechara, que ainda é vivo, eu acho que ele está com mais de 90 anos, tem lá o Liceu Português Brasileiro, que funciona ali no centro da cidade, perto ali do Largo da Carioca. E o Evanildo Bechara fala uma coisa que eu acho fantástica. Seja poliglota na sua língua. Fale o português das ruas, fale o português polido, seja poliglota, tenha contato com a educação do padrão, da norma que é aceita pela sociedade, que está nas gramáticas, porque existe essa uniformização mesmo. Mas fale também a língua do interior do Brasil, a língua da favela, fale línguas, seja poliglota na sua língua, segundo Evanildo Bechara. Acho isso fantástico. Isso respeita a cultura do outro, isso respeita a origem do outro. Isso é importantíssimo, porque você não quebra o contato, a comunicação. E Anchieta faz isso no século XVI. Ele não quebra a comunicação. Primeiro que ele aprendeu a falar o Tupi-Guarani. Então ele se comunicava. Segundo que ele fazia isso que eu falei para vocês. Ele enchia de elementos dentro das peças dele próprios da cultura indígena. Muito colorido, muita alegria, para explicar a história de Jesus Cristo, para explicar a história da Virgem Maria, para condenar, que na época era muito comum, a ingestão de cauim. Cauim, para o indígena, era a bebida alcoólica do indígena. Tinham muitos bêbados nas Índias, pessoas que praticavam o xamanismo, a lá Brasil, sim. A Igreja Católica, os jesuítas, criticavam nas suas peças, sim. Mas para uma crítica, vinha várias outras coisas que eram agradáveis. Ele sabia envolver, seduzir o seu público. Isso é importantíssimo quando a gente quer se comunicar com um determinado público. Então, por exemplo, se eu sei que o meu público é um público de uma elite, de uma classe média, eu sei que até onde eu vou dialogar, com que elementos, com que... você enquanto... por isso Paulo Freire fala sempre que o professor é um pesquisador contínuo. Se você vai dar aula para uma classe média, você vai pesquisar que tipo de música essa garotada gosta para poder abrir canais de comunicação. Qual é o artista que eles gostam, qual é o livro que eles gostam, propor leituras que eles gostam também, dialogar e, o que Paulo Freire fala muito, negociar com o aluno horizontalmente e não verticalmente. O aluno aqui, o professor lá em cima. Ah, tá, sim senhor, tá, vou fazer sim senhor. E as imposições, faça 20 trabalhos, faça isso. Claro que não confundamos liberdade com libertinagem. O aluno não é livre, Paulo Freire defende isso. O aluno não é livre. O aluno está ali numa relação de trabalho com o professor. Mas é necessária liberdade? Dar liberdade? Sim. Isso vai falar Paulo Freire, isso vai falar Celestin Freinet, que é um cara que tem muito a ver com Paulo Freire. Vai falar Maria de Montessori, vai falar sobre isso, enfim. Uma série de... Deixa eu ler um pouco a gente não quebrar o diálogo, vamos ler um pouco vocês, né? Vocês estão interagindo. Amigos de primeiro grau, Gen Novo, sim, Marcos, sim, Marco, sim. Patrícia Melody está assistindo. Patrícia, é um prazer. Você está me assistindo, eu assisto muito as suas lives. Você sabe disso. Cláudia Luna está assistindo, legal. Manuel Martins de Araújo Júnior está assistindo, legal, Manuel. Patrícia Melody, parará, Manuel. Manuel, coloque que o momento da educação foi realizado pelos governos do PT. Compare o número de escolas abertas e faculdades até 2016. Sim, Manuel, sim. Quantas faculdades o Lula construiu, o PT construiu? Quantas escolas técnicas, não só a faculdade do saber universitário, mas o saber técnico foi construído? E eu digo para você, será que o povo lembra? Ponto de interrogação. Será que a ideologia que é passada nos telejornais, na televisão, na mídia em geral, eu não vejo as pessoas dando crédito. O PT, eu não sou petista, eu estou mais para PSOL do que para petista. O PT fez mais de 50 projetos populares. Desagradou muita gente. A sociedade brasileira, Manuel, é complexa pra caramba. Tem empresários,
Tem gente que é classe média, que não quer ver a sua empregada viajar junto no mesmo avião. Né? Vocês estão, né? É uma sociedade complexa. PD agradou muita gente? Agradou. Mas desagradou também muita gente? Desagradou. Então, embora ele tivesse assim, querendo ser um fiel da balança, um Getúlio Vargas pós-moderno, vamos dizer assim, fica difícil, né, equilibrar, porque ele também ajudou muitos bancos. A Rede Globo não faliu por causa do PT, que foi socorrer em 2002, aí, 2002 não, 2005, que me parece, 2003, a Rede Globo estava para falir, porque investiu muito dinheiro em TV a cabo, aí fez besteira, perdeu dinheiro, e o PT socorreu a Rede Globo, que depois veio esfaquear o PT. E aí? Como é que fica? Não sou petista, hein? Não sou petista. Antes que comece os xingamentos, quero avisar que estou mais para PSOL do que para PT. Mas é difícil dialogar. O Lula tentou dialogar com várias, né? Foi criticado. Você está sentando com Maluf, você está sentando com José Sarney, Lula está sentando para conversar. As pessoas não querem que o cara negocie, que converse com os diferentes setores sociais. Lula antes de ser eleito em 2002, foi conversar com os Marinho, com os Frias, da Folha. Enfim, é conversar ou não é conversar? É democracia? É diálogo ou não é diálogo? Entende? A própria esquerda criticou. Agora, é chato acontecer o que aconteceu de ter que fazer esse presidencialismo de coalizão que, dentre outras coisas, tem que comprar, como se comprava na Grécia, na Roma Antiga. Eu falei no vídeo de hoje que César comprava muitos senadores. Então, fica difícil realmente. É difícil. Governar o Brasil não é para qualquer um, não, hein? Manuel, o Império Inca estava em decadência quando os gajos aqui aportaram. Os Incas, pode até ser, não sei. Eu não estudei muito sobre os Incas e os Maias. Mas aqui no Brasil não estava em decadência, não. Tinha muitos milhões de índios vivendo muito bem, Manuel. E os gajos aportaram. Os gajos não aportaram lá nos Incas, não. Os que aportaram foram os espanhóis. Depois os ingleses. O islamismo, Marco Lopes está falando, o islamismo também influenciou a cultura. Sim. O islamismo também influenciou a cultura e as religiões na África, com toda certeza. Ainda mais teu tio sabe disso muito melhor que eu. Nosso querido Ney Lopes, grande Ney Lopes, intelectual da primeira grandeza. Aliás, é uma família maravilhosa tua, Marco. Danusa Ferry, minha querida, olha a Danusa aí, nossa amiga do Pedro II também assistindo. O Tapi de Mello assistindo. Salve Tapi, boa noite. Mércio Gomes está assistindo. Francisca Laide está assistindo. Francisca, querida, saudades. Marco Lopes, esse modelo que querem criar de escolas em estilo militar tem o intuito de engessar o livre pensamento dos estudantes, sem dúvida nenhuma. Gente, então é isso. Eu preciso jantar. Foi um prazer muito grande. Eu comecei a live muito triste com a situação, ainda estou. Não tem como não ficar triste com tudo que está acontecendo, que a gente vê por aí. As notícias, enfim, está muito difícil viver. Mas vamos fazer live. Valeu a pena fazer a live. Valeu a pena conversar com vocês. Valeu a pena vir aqui. Valeu a pena falar sobre todas essas coisas. Valeu a pena trocar experiências. Vocês... participações fantásticas, obrigado, sou muito agradecido, valeu mesmo, vamos nos fortalecer uns aos outros e muito obrigado. Que venha a próxima live e na próxima live a gente conversa sobre mais e mais coisas, tá bom? Beijo grande para todos e todas e um abraço enorme, virtual que seja, mas com muito carinho para vocês. Abraço virtual. Fiquem bem, fiquem em casa.